Sejam bem-vindos para mais uma aula de história. Que bom estar recebendo vocês aqui para a gente começar aqui mais uma aula, mais uma troca de experiência bem legal. Gostaria de agradecer a vocês pela participação na aula anterior, pelo envio de atividades de vocês, pela participação. A todos vocês que estão se dedicando, que eu sei que não está sendo fácil para vocês também, se desdobrando aí em casa, participando de todas as aulas. Tivemos simulado na semana passada, então muito obrigado mesmo vocês que estão participando aí e estão fazendo a diferença aí nas nossas aulas, pode ter certeza disso, tanto nas notícias, enfim. Então tenho certeza que nós vamos conseguir vencer esse momento que não está sendo fácil para ninguém juntos e vamos sair com certeza de cabeça erguida todos nós aí desse momento muito difícil, não é mesmo? Bom, hoje nós vamos aí começar uma matéria nova na nossa aula de hoje, que é as novas doutrinas sociais. Mas que é uma matéria nova, né, de título novo, né? Não sei se vocês já puderam observar na apostila de vocês, mas assim, ela traz alguma lembrança para a gente aí sobre uma matéria que a gente estudou ainda esse ano sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial a gente pôde perceber aí o avanço tecnológico, a questão da indústria sendo totalmente aí, né, mais dinâmica, mais rápida com a questão dos maquinários, mas também mostrou para a gente um lado meio que obscuro da questão do salário não bem pago, da questão da higiene, da questão do conforto, da questão da carga horária de trabalho dos funcionários. Então, a Revolução Industrial mostrou essa parte escura para a gente também. E é justamente o que nós vamos tratar nessa matéria aqui, essas novas doutrinas sociais. Quando a gente fala em doutrina social, a gente tem que rever o seguinte: como que é as leis e como que é os meus direitos na sociedade onde eu moro, né? Será que eu posso fazer tudo o que eu quero? Será que eu posso ir aonde eu quero? Será que eu posso chegar e ir embora no momento que eu quiser? Então são regrinhas básicas, né, que formam uma sociedade que você tem que estar dando seguimento, você tem que estar seguindo. Se você não seguir, se você por acaso sair fora dela, já que é uma regra, você pode pagar um preço muito alto por você não estar cumprindo uma regra. E essas novas doutrinas sociais, que surgiu logo depois da Revolução Industrial, percebeu que realmente uma nova sociedade estava surgindo. Por quê? Nada mais, nada menos porque o povo foi para a rua, fez manifestação, reivindicou os seus direitos, que na verdade era o trabalhador reivindicando o seu direito. Então, deu um resultado positivo sim, mas uma nova doutrina social surgiu e é justamente isso que a gente vai entender na nossa aula de hoje. A Revolução Industrial gerou um grande abismo socioeconômico entre a burguesia industrial, que era capitalista, e a detentora dos meios de produção, que era o proletariado. Então, se você colocasse num ringue, né, de luta lá, né, vamos ter essa noite de disputa, nessa noite de batalha, dois grupos rivais. Quem seriam esses dois grupos rivais que surgiu logo depois da Revolução Industrial? Foram a burguesia, no caso aí o dono da indústria, e o proletariado. Os capitalistas defendiam uma ideologia liberal, que era o dono da indústria, não é isso? Que pregava a livre concorrência, o livre comércio e a liberdade de relações de trabalho. Então, esse discurso, né, dessa questão de capitalista, quem pregava era o dono da indústria. Então, queria livre concorrência, livre comércio e liberdade nas relações de trabalho. Então, era meio que um ringue mesmo, né? De um lado, a gente tinha a burguesia totalmente capitalista, e do outro, o proletariado que queria os seus direitos e queria também receber, né, pelo seu mérito de trabalho. Então, com isso, começou então muito burburinho, muita confusão, que foi o que a gente viu então aí na Revolução Industrial. Burguesia versus o proletariado, que não fica muito diferente dos dias de hoje não, né? Mesmo vivendo em época de pandemia, vivendo essa questão aí que a gente acaba esquecendo os outros problemas que a gente tem muito na nossa sociedade, é muito comum a gente ver ainda nos dias de hoje aí, né, o funcionário, aquele que levanta cedo, que vai para a fábrica, para a indústria trabalhar, tendo algumas rixas e tendo algumas briguinhas aí por parte do dono da indústria. É muito comum isso nos dias de hoje também. A vida do operário, então, não era muito fácil. Naquela época não era muito fácil, não, né? A gente viu até um exemplozinho naquele filme do Charlie Chaplin, que eu passei para vocês um trechozinho dele, que falava, né, chamado, então, né, uma atenção especial, como que a rotina do trabalhador era pesada e era dura. Não tinha nem tempo de lanchar, não tinha tempo de almoçar. Muitas vezes sentava ali perto da máquina que você estava manuseando, comia e rapidamente já voltava, né?
O Charlie Chaplin brinca naquela questão do movimento repetitivo, que ele ficava o dia inteiro apertando aquelas porcas, aqueles parafusos lá o dia inteiro e muito tempo, né, numa posição só, que acabava depois saindo para ir ao banheiro ou fazer algum lanche naquele movimento repetitivo. E não era fácil não, né? Tanto que teve muitas greves, muitas manifestações por causa desse tipo de coisa aí, tá bom? Aí eu separei esse videozinho para vocês aqui que vai relatar pra gente o momento e como que era a vida do operário então naquela época, só para a gente relembrar. Na época da Revolução Industrial, para a gente falar um pouco sobre essas novas doutrinas sociais então que surgiu. Então vamos assistir o vídeo, logo depois então eu continuo explicando para vocês. Vamos acompanhar. Neste vídeo, iremos falar sobre o cotidiano do trabalhador na Revolução Industrial. As condições dos trabalhadores das primeiras grandes fábricas não eram das melhores. Homens, mulheres e sim, até crianças, chegavam a trabalhar mais de 14 horas por dia, e o pior, com quase nenhum descanso. Algo semelhante a acordar por volta das 4 horas da manhã e sair da fábrica por volta de 8 horas da noite. Alimentavam-se basicamente de batatas, bacon e chá ou pão. Usando a mesma roupa que tinham usado nos dias anteriores de trabalho e para dormir, saíam de suas casas e caminhavam pelos bairros sujos até as fábricas, que ficavam estrategicamente perto de suas residências. Eram obrigados a ficar de pé e na mesma posição por horas, fazendo um trabalho repetitivo e sob vigilância de capatazes. Pelo fim da manhã, recebiam 15 minutos de intervalo para almoçar e no fim da tarde eram liberados. Então, esse vídeo relembrou pra gente um pouco desse cotidiano, né? Muitos operários trabalhavam em mais de 14 horas, muito mais aí, e geralmente em pé, né? Que cansava ainda mais essa rotina desse trabalhador aí. Os trabalhadores trabalhavam nos cortiços. Por que era chamado de cortiços? Porque o ambiente realmente era um ambiente de cortiço, né? Não tinha muita higiene, o banheiro, né, para fazer a sua higiene pessoal não era muito legal. Na verdade, não tinha nem separado banheiro de homem e banheiro de mulher. Era tudo misturado e totalmente sujo. Então não tinha, né, aquela motivação realmente para o operário estar trabalhando e para ele estar desenvolvendo então um trabalho legal. Então os trabalhadores trabalhavam nos cortiços, que eram chamados de cortiços, e também não tinham essa coisa favorecida então de trabalho então no dia a dia. Mulheres na Revolução. Vamos ver agora, gente, esse videozinho que eu separei para vocês, que vai mostrar para a gente agora como que foi a participação das mulheres na Revolução Industrial. Como eu já adiantei para vocês na época da Revolução Industrial, as mulheres e as crianças, talvez elas tinham mais destaque, talvez mais preferência por parte do dono da indústria. Por quê? Porque elas faziam o mesmo serviço do homem, na verdade, e ganhavam muito menos do que o homem, né? Até os dias de hoje a gente vê essa herança ainda. Tem muitas mulheres que trabalham aí fazendo o mesmo serviço do homem e ganham mais ou mais do que a metade que o homem ganha, né? Então, essa herança que a gente vê no dia de hoje é referente então à época da Revolução Industrial. E esse vídeo vai mostrar pra gente agora como que era a participação então das mulheres então na época da Revolução Industrial. Vamos acompanhar comigo então. Que fez a substituição das ferramentas de trabalho pelas máquinas. Nesse período, as fábricas passaram a dispor para as pessoas uma infinidade de materiais, o que de maneira geral fez com que o trabalho se desvalorizasse e os salários diminuíssem muito, tendo em vista que os trabalhadores eram separados em cargos e as máquinas faziam quase tudo. A primeira Revolução Industrial foi de 1780 a 1830. Começou na Inglaterra e se limitou apenas a ela. A produção de tecidos e outros materiais transformou a Inglaterra na maior potência mundial da época, e elevou a ser conhecida como Oficina do Mundo. Os homens eram os maiores trabalhadores desse período, e as mulheres e as crianças não tinham muito espaço. Mas isso não demorou muito a mudar. As mulheres na Revolução Industrial. Na segunda revolução, que começou em 1870, além de outros países como a Alemanha, França, Rússia e Itália se industrializarem, o trabalho da mulher começou a ser incorporado no mundo das fábricas. Separou-se o trabalho doméstico do trabalho fora do lar. E aos poucos, fases de ampliação de produção incorporavam cada vez mais a mão de obra feminina junto à masculina. Isso irritava os homens, porque nas crises substituía o trabalho masculino pelo trabalho feminino, por ele ser mais barato. A segunda revolução se estendeu pela Primeira Guerra Mundial, e nessa fase, os papéis nas indústrias foram revertidos quase que totalmente,
tendo em vista que agora a maioria dos homens eram recrutados para a guerra. Crianças e mulheres dominavam as fábricas, e mesmo o salário sendo totalmente miserável, elas não tinham outra saída. Algumas mulheres se prostituíam na esperança de ganhar um pouco a mais. Outras preferiam continuar trabalhando, mas isso não impedia de que elas não sofressem abuso. Ludwig von Mises, economista da época, dizia que os proprietários das fábricas não tinham poderes para obrigar ninguém a aceitar um emprego nas suas empresas. Podiam apenas contratar pessoas que quisessem trabalhar pelos salários que lhes eram oferecidos, mesmo que esses salários fossem baixos. O trabalho era necessário. As mulheres não tinham como alimentar os seus filhos. A jornada de trabalho de aproximadamente 15 horas diárias e os salários medíocres introduzidos pela Revolução Industrial levaram as mulheres a greves para reivindicar melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil. Foi aí que o movimento feminista nasceu. E ele ficou muito mais forte após uma greve em uma indústria têxtil de Nova York, em que mulheres pediam condições de trabalho e igualdade de direito. O movimento foi reprimido com violência pela polícia. Dias depois houve uma outra manifestação para exigir o voto feminino e o fim do trabalho infantil. Esse movimento também foi reprimido pela polícia. Já em 25 de março de 1911, cerca de 145 trabalhadores, maioria mulheres, morreram queimados no incêndio de uma fábrica de tecidos em Nova York. As mortes ocorreram em função das precárias condições de segurança no local, apesar de muitos acharem que o próprio dono da fábrica causou o acidente para matar as suas funcionárias. Tudo isso foi necessário para provocar várias mudanças nas leis trabalhistas e de segurança do trabalho, gerando melhores condições para os trabalhadores norte-americanos, além da criação de uma data anual para a celebração dos direitos das mulheres, que foi aprovado por mais de 100 representantes de 17 países. Com a eclosão de ainda mais protestos em todo o mundo, a Organização das Nações Unidas, ONU, assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. No Brasil, a luta feminina só ganhou força com o movimento das sufragistas, que conseguiram o direito ao voto em 1932. E em 1985, houve a criação da primeira delegacia especializada da mulher, o que existe até hoje. O número de pesquisas pelo termo feminismo no Google cresceu 86,7% no Brasil, e o ano de 2015 é conhecido como o ano do feminismo no Brasil. As mulheres estão finalmente enxergando a importância de tal movimento. Nos cinemas e na televisão, a representatividade das mulheres aumentou de forma considerável. No que antigamente as mulheres eram vistas apenas como secundárias ou secretárias e donas de casa, hoje já ganham papéis mais importantes e de força. Ainda há muito a ser feito, mas estamos lutando para que a mudança seja completa. Tá aí, meninos. Mostrou pra gente aí a trajetória, na verdade, da mulher, desde a época da primeira revolução, na segunda, na terceira, e a mulher estava ali, sempre na linha de frente, reivindicando os seus direitos, querendo melhoria, tanto de salário e também da questão do conforto, né, de trabalhar uma jornada de trabalho bem adequada, né, que não fosse aí 14 horas direto, e também ter um salário digno, que queira ou não, um salário motiva as pessoas a trabalhar. Quando a pessoa sabe que vai ganhar, que vai receber alguma coisa no final do mês, com certeza ela vai fazer um bom trabalho e pode ter certeza que um trabalho de qualidade. E a mulher marcou, né, durante todas as revoluções que teve aí, né, desde a questão da conquista do voto, né, como a gente viu no vídeo aqui, ou até mesmo aí de ganhar um dia dedicado a ela, que é o dia 8 de março aí, por causa daquelas mulheres que fizeram aquela greve numa fábrica e acabou sendo incendiada, né, há um tempo atrás. Então tá, meninos. Fizemos hoje uma introdução, né, dessas novas doutrinas sociais, demos uma relembrada aí, né, um pouco sobre a Revolução Industrial e vamos parar exatamente aqui, ó, na participação das crianças, então, na Revolução Industrial e logo depois dos movimentos que surgiram, que foram o ludismo, o cartismo, que eu vou terminar de explicar para vocês na nossa próxima aula, ok? Mas para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu gostaria de deixar para vocês, então, o esquema da nossa matéria para vocês copiarem, que é bem pequenininho, tá? Sobre as novas doutrinas sociais. E vou deixar para vocês também fazerem para mim uma atividade da apostila de vocês na página 55 e na página 56, para vocês fazerem para mim o exercício de aprendizagem do 1 até o número 5, para a gente começar, então, aí, dar o pontapé inicial das novas doutrinas sociais. Então, copie o esquema, páginas 55 e 56, do 1 ao 5, que é a atividade para vocês acabarem de fazer nesse restinho de aula que a gente tem hoje, ok? Bom, vou ficando por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula para a gente finalizar e concluirmos aí sobre as novas doutrinas sociais, tá bom? Grande abraço para vocês, então, e até a próxima aula.